Bom, galera, eu já tô uma dívida com esse tutorial já faz um tempo. Eu tinha feito um pro MAME, tá? De como utilizar o Room Center, mas eu vou estar só passando hoje de como filtrar rooms de emuladores em geral. Vou fazer um teste aqui com rooms de Super Nintendo e qual o intuito disso? Eu tenho um set baixado aqui recente, tá? De 2020. Brilha aqui. Esqueci onde eu coloquei isso. Tá. Tem alguns aí em download. Vamos lá. Nintendo. Isso daqui. Então o que geralmente acontece? A gente busca uma pack completo de rooms no padrão no intro. No intro é um padrão de normalização de rooms feito pela comunidade, tá? Que é o padrão mais utilizado, porque ele não utiliza de dumps ruins, entendeu? Com hacks, ele tenta sempre visar a versão de ROM mais limpa possível. Óbvio que tem algumas que só existe o dump com algum defeito, problema, então eles vão considerar isso. E eu vou estar ensinando aqui como filtrar um jogo por região, que é o que a gente chama de 1G, 1R, que é One Game, One Home, que é um padrão mais limpo para quem quer fazer um set, né? No caso não é full set, é um set mais limpo, sem aquele monte de porcaria que se a gente for abrir aqui a pasta, você vai ter Adventures de Dr. Frankenstein, aí você vai ter Frank, né, no caso, a ROM europeia e a ROM americana. Algumas pessoas gostam disso, outras não. No meu caso, eu costumo tentar fazer uma coisa mais limpa para não ficar uma coisa muito carregada. É óbvio que tem alguns jogos que tem certas diferenças, né, que de uma região para outra. O jogo japonês tem, principalmente Super Nintendo, né, tem violência liberada, tem sem censura, então tem essas diferenças também. Quem quiser, vou estar até passando ali, quem quiser fazer separar, tipo, você pode separar, botar um set limpo e pega todo esse resto que sobra, colocar outra pasta, caso você queira jogar, só fazer só um set só de ROM japonês. Eu vou estar explicando como fazer esses vários, você pode fazer vários sets, entendeu? A gente viu um exemplo aqui do Aladdin, do Super Nintendo, tem a europeia, tem a francesa, tem a germânica, a alemã, tem espanhola, tem vários tipos, então tem a beta, tem muita porcaria. Olha quantos betas tem do Alien, então um total aqui tá o set realmente completo e atualizado de 3.633 ROMs do Super Nintendo, mas com muito, a gente pode falar clone, né? São várias versões, beta, proto, de multi-regiões. Então a gente vai filtrar isso daqui usando o ROM Center, que é um programinha bem simples de utilizar, tá? Vou deixar no link do vídeo, tá? Aqui é o site do ROM Center, tá? Vocês vão em download, baixar, tem a versão portátil, tá? E tem a de instalador. A gente vai pegar instalador mesmo. Até tem ele instalado no meu PC, mas vamos
fazer tudo novamente aqui. Criar um novo ícone de área de trabalho. Seguinte. Como já tem instalado, ele não está nem apontando a pasta. Mas ele dá um caminho aqui de você escolher a pasta de instalação. Aqui ele está fazendo a instalação do 1000G. Eu aconselho vocês fazerem essa instalação dele fora da pasta padrão. Ele joga, acho que, se eu não me engano, na ppdata, na pasta users. A não ser uma pasta chata que fica pedindo a vez de permissão. Então, se você tiver um HD à parte, um HD só para download do tipo, eu aconselho sempre instalar esse tipo de HD, porque ele faz muito uso de disco, tá? Caso você tenha um SSD sobrando e quer sentar o pau no seu SSD, então pode usar ele à vontade. Eu aconselho usar um HDzinho à parte. Concluído aqui, eu vou abrir o programa. Pronto. Abrimos o programa. Agora a gente vai fazer uma configuração básica dele, tá? Uma coisa que é bom sempre fazer. A gente vai vir aqui em New, tá? Em Options. Aqui na guia geral, a gente tem duas opções de língua só, inglês e francês. Vou deixar em inglês mesmo, que é mais fácil no meu caso para entender. Quando ele faz essa filtragem de rumos, o que ele não reconhece como rumos, ele deleta. Então, por padrão, ele manda para a pasta de lixeira do Windows. Eu recomendo você criar uma pasta de backup, tá? Você entra aqui, aponta, eu crio uma pasta, eu crio uma pasta dentro dele mesmo, então, chamada backup, apontei, pronto, configurou. Uma pasta de arquivo temporário, que é que ele faz compactação de rumos. Eu deixei mesmo no meu C, como é um SSD, eu acho que ele faz aí, processo um pouco mais rápido. A pasta de database, tá? Essa database é a pasta de onde ele vai tirar os arquivos de... Eu vou explicar mais ou menos o que é essa aí. É o arquivo .dat, que é o banco de dados com informações das ROMs. E eles criam informação em todos os ROMs pertencentes a um determinado sistema. Então é bom criar uma pasta para que tenha esses arquivos para você ir baixando esses arquivos e colocando lá para você, puxando automaticamente já dele. Aqui no Data Files, essa pasta, esse programa ele trabalha com outro tipo de arquivos de banco de dados, e ele salva para essa pasta. Por default, se eu não me engano, ele salva na parte de documentos. Vocês podem deixar lá, mas como eu tenho meu OneDrive sincronizando geralmente com a minha parte de documentos, ele gera bugs, porque às vezes o arquivo está em uso, o OneDrive está sincronizando e cracha o programa. Então eu aconselho, se você tiver uma sincronização de nuvem como eu tenho, não utilizar essa pasta, utilizar uma outra pasta. Aqui tem algumas opções que é checar uma atualização quando você iniciar o programa, para deixar marcado. Tem muito, acho que já tem quase ano que esse programa não atualiza e chegou numa versão estável. A pessoa que faz o software, acho que tirou uma sériezinha, deu um tempinho, tá? Aqui mostrar caminhos, pasta mais curta. Esse aqui a gente deixa pro padrão. A única coisa que eu recomendo é aqui em number of threads, quer dizer, number of threads, isso é o número de núcleos que o seu processador possui, porque ele vai trabalhar com muita demanda de dados, compactar e descompactar dados, então ele vai utilizar muito processador. Então se você tem um processador com vários núcleos, no meu caso eu tenho um Ryzen aqui de 600AF, que é 12 threads, né? Você escolhe 12 threads,
Então eu vou botar os 12 threads para trabalhar. É claro, se você quiser dar uma folga no seu processador durante esse processo, você pode baixar ali o número de threads ali. Tipo, você tem 12, botar 8, 10, deixa uma folga para não travar todo o sistema. No caso eu deixo no máximo aqui que não esquenta a cabeça não. Geralmente eu deixo só ele trabalhando. A gente, aqui em formato de arquivo, geralmente ele vem com nível de compressão mais ou menos por aqui. Gosto de botar um nível máximo de compressão, mesmo que demore um pouquinho mais, para mim não faz muita diferença. Aqui são, às vezes mensagem de erro que possa subir, você pode marcar algumas aqui para não serem mostradas. Vamos deixar para o default, não mexo muito ali. A gente vai dar um ok e vamos começar a trabalhar. A primeira coisa que ele pede é um arquivo de origem do arquivo .det. Esse arquivo ele tanto pode vir de um emulador como de um arquivo .det já feito. No caso, se você pegar um emulador, ele vai pegar esse emulador, analisar esse emulador e puxar do emulador, extrair desse emulador um possível arquivo de database que esse emulador possua. Isso funciona aqui no caso muito bem só para o MAME. Sinceramente, outros emuladores não funciona legal, tá? Pelos que eu testei aqui, funciona bem mesmo só no MAME. Como a gente vai trabalhar com a plataforma aqui de uma demonstração de Super Nintendo, tá? Vou estar prometendo para vocês que eu vou mostrar como a gente filtra essas ROMs de MAME, que é um processo diferente, mas mais trabalhoso, muito mais demorado. Então eu vou estar explicando depois. E essa parte de Super Nintendo toda vai ser para Super Nintendo, como para Mega Drive, como para vários consoles comuns, entendeu? Não vai servir para consoles, por exemplo, de disco, entendeu? Tipo PlayStation, a não ser que você tenha um full set em CHD, que ele trabalha muito bem com CHD, porque ele é originário do MAME, que o CHD é do MAME. Ele vai trabalhar muito bem com CHD. O ruim é você conseguir um ponto .det de CHD correto para PlayStation. Isso é um pouquinho chato, acho que você vai conseguir só se for padrão NES. Mas esse é assunto para outra coisa, a gente vai pular essa parte, como a gente vai trabalhar. Porque pode ser Super Nintendo, Mega Drive, mas ser System, Nintendinho, Nintendo 64. Esse processo que eu vou fazer serve para todos esses tipos de consoles comuns que possuem um tipo de ROM comum. Lembrando uma coisa bem fundamental, ele sempre trabalha com ROMs compactadas, no caso aqui .zip ou .7zip, 7z no caso, tá? Porque é padrão MAME, ele é um programa para você utilizar mais com ROMs de MAME. Ele tem essa opção de fazer essa filtragem de ROMs de consoles diversos, mas ele é para MAME. Então o seu set que você vai escanear não pode estar lá em .sfc, .smc, que é padrão Super Nintendo, tipo .bin, .md, que é Mega Drive. Não pode estar nesse formato, gente. Tem que estar, vocês pode até estar nesse formato sua ROM, mas você tem que zipar ela. Eu recomendo vocês procurarem sites aí e já baixarem um pack de ROMs formato no intro, porque já vai vir tudo zipado e na extensão correta. E como conseguir o .det de uma plataforma atualizado? Bom, a gente tem esse site aqui, que é o site que regula praticamente, que atualiza o padrão no intro. Tá? Saiu ROM nova, ó, tá saindo hoje aqui, que eu de ROM aqui da Nintendo, né? E tá saindo direto aqui. Estão atualizando o set. Vocês vão entrar
Vou deixar o link na descrição. No Datiomatic, tá? Vocês vão selecionar a plataforma que vocês querem, no caso aqui Super Nintendo, e vão dar o search. Apareceu algumas coisinhas aqui, são recentemente atualizadas a plataforma deles. A gente vai vir aqui em download. Pronto. Aqui tem as plataformas disponíveis no padrão no intro. A gente vai querer a Super Nintendo, que foi atualizada dia 4 de maio pela última vez. Bom, tem algumas opções aqui de download para fazer padrão de 1G, 1R. Não pode baixar o DAT no formato comum, no standard. Por quê? Porque ele não vai reconhecer. Tem que baixar nesse formato aqui, PCXML. Tá? O que quer dizer isso daqui? Vou mostrar aqui pra vocês. A pasta aqui do programa. No centro que eu criei as pastas. Se tem alguma coisa aqui. Também apaguei aqui no caso. Aqui um G, é uma pasta que eu criei. Tem alguns arquivos de esse tipo aqui. Tá, Super Nintendo tem dois padrões, combinadas e split é uma ROM só que existe. Não sei por que dividiram isso. É uma ROM específica compactada que tem várias ROMs dentro, né? Lembrei. O 7 mesmo tá aqui no Combinet, tá? E o que aquele PC quer dizer isso aqui? Parent Clone. Que ele vai separar. Que o parent é a ROM pai, tá? E o clone é um clone, o filho, que são derivados. Então você vai ter uma ROM principal, uma ROM clone. Então a gente tem que baixar nesse tipo de formato. Então tá selecionado aqui em cima Super Nintendo, tá? Você não precisa selecionar em cima, lá embaixo, você pode vir direto aqui, clicar, ele já aparece qual tipo que você quer, se você quer o Combinet ou o Split. Como tem uma ROM só, a gente não mexe nela. Aqui não precisa mexer, a gente vai clicar em Prepare e Download. A gente faz o download desse arquivo. Que beleza. Não suportado pelo bendito Internet Download Manager. Vamos desligar essa criança. Habilitar do Google Chrome. Caso dê erro no download como deu aqui, tem que recarregar a página porque aquele link ali já expirou. Tá, gente, Super Nintendo, PCXML, preparar novamente, download. Beleza. Já tá até indo pra pasta lá que eu indiquei. Eu posso já colocar naquela pastinha que eu criei pro Home Center. Deixa ela mesmo. Deixa eu botar pela nota file. É um arquivo zip. O Home Center não é zip, tá? A gente vai ter que ir na pasta aqui, eu vou até deletar essa daqui. Fica o mesmo arquivo.
Vou deletar aqui, vocês vão ter que extrair. Podem deletar o arquivo zip. Agora a gente vai aqui, a gente vai adicionar esse arquivo. Vocês vão na pasta. Onde vocês salvaram. Split com um arquivo só. E aqui é completo. A gente vai abrir. E automaticamente determina uma pasta para ele salvar. Se você estiver fazendo isso pela segunda vez, ele vai dar um erro aqui porque o arquivo já existe. Mas vocês vêm aqui, deletam o arquivo e salvam. Essa primeira parte do arquivo da já está pronta. Agora vai vir o pulo do gato, que é em Filter, Set Filters. Bom, essa parte aqui é exclusiva para MAME, tá? Quem quiser já pegar uma manha, no caso do MAME, se você quiser filtrar os jogos, você pode simplesmente vir aqui, filtrar por um tipo de sistema. Tem pouco disponível, a gente quase não usa. Vocês podem tirar os clones, tá? E aqui você pode retirar os jogos mecânicos, jogos de poker, aquelas porcarias e jogos que não funcionam no MAME. É um pulo do gato, né? Mas no caso aqui a gente não vai mexer com isso, porque não tem utilidade para esse tipo de set que a gente está mexendo. Tá? A gente vai vir em regiões. Tá? Se você não tiver com set que dê suporte ao padrão GR1R, ele não vem marcado. Tá? Bom, a gente pode ver aqui que ele está marcado, mas ele não vai funcionar se você não marcar aqui. Tá? Tem que habilitar aqui em regiões. Aqui a gente vê, tá por várias regiões dos jogos, tá? A gente pode ver quantas runs por cada região o set possui. Então a gente pode ver o Super Nintendo possui quase o dobro de jogos, quase o dobro da sua biblioteca de jogos japonesa, né? São 1802 jogos japoneses contra 1089 jogos americanos. Isso tem muito jogo aqui que não foi lançado oficialmente, tá? E na Europa poucos jogos, um pouco mais, 674 jogos, tá? No Brasil mesmo, 3 jogos apenas, em Portugal. Então, o Super Nintendo foi muito forte no Japão, teve uma força bem expressiva também na América. Se bem que ele ficou pau a pau com o Mega na América, mas deslanchou no Japão. Então, como a gente é brasileiro, a gente vai montar um set de acordo com o que é melhor pra gente, né? Então, em primeiro lugar, a gente vai colocar o que tiver de rum no padrão da região do Brasil. Ela vai entrar primeiro. Como isso funciona? O que a gente vai colocando em cima, o que vai entrando primeiro, vai ter prioridade. Se tiver uma ROM brasileira ou americana, mesmo jogo, ele só vai pegar aquela ROM brasileira. A americana ele vai excluir. Isso é uma mão na roda, gente. Olha só. No caso de ROM japonesas e europeias e americanas, cara, as três benditas regiões, o que acontece? A europeia ela tem, a japonesa o que ela tem de ruim? Geralmente ela só tem de ruim é a língua, né? É a bendita língua que 90% mais dos casos vai vir tudo em japonês. Salvo alguns jogos japoneses que vem com suporte ao inglês. Mas é a bendita língua. Mas geralmente eles têm jogos com menos restrição de violência, salvo algumas exceções. Um jogo que tem uma censura ridícula, no Super Nintendo lá no Japão, acho que se não me engano é Mortal Kombat 2, tem que o sangue é verde. Então, depende de cada jogo nesse caso. A europeia, o que tem de melhor nela? A gente pode colocar, pode ter um suporte a um português de Portugal
E pode ter um suporte para um espanhol. Eu vou ver, vai, quem não tem um bom entendimento de inglês pode no espanhol, no portunhol ter um acesso melhor, um entendimento melhor de um RPG, por exemplo. Eu acho que jogos de corrida, de luta, assim, não tem muita necessidade de você ficar entendendo muito texto basicão de inglês ali, todo mundo sabe, né? Que entrar, opção, essas coisas, é coisa básica. Mas um jogo extenso como um RPG, se você não tem um domínio bom do inglês, fica cansativo. Apesar de que é bom aprender um pouquinho, né? Mas esse é outro caso. Então, o que acontece? Tem jogos que tem. Em cada região ele tem um bendito nome diferente. Alguns jogos a gente lembra de cabeça, mas tem jogos que a gente nunca viu na vida e não vai saber se ele tem uma versão americana. Às vezes ele tem 3 tipos de versões. Tem um nome nos Estados Unidos, tem um nome diferente no Japão, tem um nome diferente lá na Europa. E você filtrar isso na mão, então aqui o programa vai fazer isso para você. De acordo com a prioridade, que é o que vier primeiro, ele vai matar a segunda. Entendeu? Eu botei lá aqueles 3 games lá na região BR da vida lá. O que tiver em outras regiões que for o mesmo jogo não vai aparecer. Aliás, ele aparece lá, mas vocês vão ver o que acontece. Então vamos botar uma ordem aqui. Europeia, qual o ruim da ROM europeia? A europeia ele tem um padrão de TV diferenciado do nosso, entendeu? Que era o NTSC, que era o americano, né? Rodava 60 Hz. O brasileiro é o PAL-M. Eu não tô lembrado se é o PAL-M, PAL-N, eu não tô nem lembrado disso. É que o Brasil é parecido com o europeu, mas no Brasil é 60 Hz também. Na Europa, os jogos rodam 50 Hz, você de lá, e tinha um formato de tela um pouquinho diferente, um pouco mais achatado. Um pouquinho diferenciado também o formato de tela. E por isso os jogos rodam 50 FPS, eles são um pouco mais lentos. Então, eu não gosto de ROM europeia por causa disso. Mas tem a vantagem de talvez possuir opções variadas de língua. Então, vou criar um set aqui. Vamos jogar aqui em segundo lugar. Tem até um português aqui, vamos botar lá embaixo. Vamos colocar em terceiro. Vou dar prioridade para os Estados Unidos. Quarto, vamos botar do mundo. É sempre ideal que vocês colocam todos os países que pode ter. Que aqui a gente não sabe qual ROM que é. Então pode ter a infelicidade de uma determinada ROM ter saído num determinado país, uma determinada língua, por exemplo, pode ter uma ROM exclusiva que só na Itália. Na Coreia tem muito caso desse, então se você não colocar, você vai perder essa ROM. Então a gente vai colocar aqui Europa, Espanha, Itália, Canadá, fiz o francês, não tá legal. Austrália inglês, Países Baixos, França, alemão. Nossa, que esse Nepal, sei lá que porcaria é essa. Vai ser útil. Bom, aqui como só ficou coisas estranhas, né? Norueguês, sueco. Nem sei que bandeira é, sinceramente. Esse é Ásia. Então vamos colocar Japão já de cara. E vai ter muitos. Tem muitos jogos exclusivos do Japão. Depois Coreia, Japão, China. Isso aqui eu acho que não vai entrar nenhuma. Bom, feito isso a gente vai dar um ok. No caso o total de jogos estaria dando 3.633. Vou dar um ok. E vou criar. Tem uma opção aqui de opções avançadas. Ela aqui é o formato que você quer compactar, deixando o zip mesmo. Aqui que os não mexer, vamos deixar isso daqui. Aqui opções essas opções aqui geralmente funcionam muito, mais só para meme, tá? Que
que é o padrão de set que a gente quer fazer. Se é tudo em um, separado clone, junto, que é clone que seria a BIOS dentro da ROM, isso aqui é só pro meio. A gente não vai mexer nessa parte, só vamos criar. Demora um tempinho, tá? Ele tá analisando todos os padrões. Uma coisinha. Alguns sets ele tem uma DLL personalizada, baseada em algum tipo de emulador. Se vocês clicarem no sim, ele vai usar essa DLL para usar padrão de banco de dados desse tipo de emulador. Eu aconselho não utilizar, porque vai parecer um monte de ROM que falta, porque depois eu vou estar explicando, ele faz uma checagem de CRC, que é a identidade do arquivo, tá? E quando não bate, ele fala que aquela ROM, mesmo com o nome for o jogo abre fonte bilhetinho, ele vai falar que aquela ROM não é correta e você vai penar para achar esse tipo de ROM que ele pede, tá? Vai correr internet e não vai achar essa porcaria. Então aconselho a não utilizar essa DLL de emulador. Se vocês clicarem assim também, ele vai demorar muito mais, porque ele vai criar um outro tipo de arquivo. Ele vai praticamente ignorar aquele arquivo que você baixou, que é precioso, já está bem filtrado. Bom, ele abriu. O que ele aparece? Todas as ROMs vermelhinhas. Que quer dizer o que? Não existe essas ROMs. Aí você vai gritar, como assim não existe essas ROMs? Pô, cara, você ainda nem apontou a pasta onde está suas ROMs, como é que ele vai saber se você tem essas ROMs ou não? Então calma. Aqui ele vai apontar todas as ROMs que ele reconheceu. Você viu que no caso o arquivo inteiro ele tinha 3.633 ROMs. E o set que eu baixei, se a gente for nele aqui, ó, tem exatamente, como ele é um set bem atualizado aqui do Super Nintendo, do dia 7 de abril de 2020, ele tem as benditas 3.633 ROMs que ele baixou. Só que como a gente já filtrou, a gente quer uma ROM por jogo, caiu para 1862, praticamente caiu para o tamanho do set japonês. Impressionante, né? Um vai gritar, então o Japão tem tantos jogos. Não, gente, é porque aqui tem. Naquele set japonês tem muita ROM beta, muitas coisas também. Então por isso que ele acrescentou. Aquilo não representa o tamanho total da biblioteca que realmente foi lançado e disponibilizado no mercado. Tem versão 1.0, 1.2, 1.3, revisão não sei de que. Então aqui já está filtrando isso. Explicando uma coisa, ele sempre, gente, ele vai priorizar essas ROMs, no caso de revisão, tá vendo? Ele sempre vai priorizar a última revisão. Se tiver proto, demo, beta daquele jogo, ele vai excluir e vai pegar a última revisão daquela ROM. Então, como a gente pode ver, só tem um jogo. No caso aqui, ó, essa ROM só existe no Japão. A gente tem aqui uma ROM tipo Actraiser, foi lançada na Europa, Estados Unidos e no Japão. Priorizou qual? Americana, como a gente tinha colocado. Se a gente filtrar aqui o Brasil com Z, né? Tinha 3 ROMs, né? Mas só apareceu 2 pra gente aqui no caso. Ele pegou 2 jogos que foram lançados no Brasil. 2 jogos de futebol. Eles entraram, né? Aqui são jogos, aqui no caso são todos os jogos que está disponível no banco de dados que você criou, tá?
Isso aqui é um banco de dados que você criou personalizado. Aqui são jogos verificados. Se eu não me engano, essa parte de jogos verificados são jogos que realmente foram lançados, são jogos originais. Então caiu, se você então o R$7 do Super Nintendo, que oficialmente foi lançado no mundo, se você tirar todos os clones de regiões, o Super Nintendo ele teve 1544 jogos lançados. No caso, acho que é menos, porque pode ser um pouco menos. Eu tô na dúvida aqui se não tem cartucho multijogos, né? Eu vou até dar uma olhada aqui se não tem também. Acho que excluiu. Outra coisa que não exclui aqui pode acontecer de entrar. Isso aqui ainda chega a ser jogo. Entrar cartucho de modificação de cheat de jogos, Pro Action Replay, do tipo ROM de teste de controle, BIOS de chip especial, às vezes costuma entrar nesse set, não tem como filtrar lá, você tem que, essa parte tem que ser na mão mesmo, porque se eu não me engano, ó, vendo aqui não tem Pro Action Replay, se eu colocar em todos, aparece o bendito Pro Action Replay, tem várias versões, entendeu? Tem essa porcaria, vai entrar, quem quiser depois deletar, delete. Mas é que o pessoal não entra lá, coloca junto e não tem como a gente filtrar muito. Bom, feito isso, aqui são jogos que, como eu te falei, o No Intro ele tenta ao máximo não inserir esse tipo de jogo aqui, gente. Com bad dump, que tem algum erro de captação da ROM do cartucho original. Só que no caso desses jogos aqui só tem essa versão, não tem outra melhor, então vai ele. Os jogos aqui mesmo no caso são poucos. Uma versão protótipo do Batman. Nossa, 8 megas. Nossa, bosta. Bom, vamos agora adicionar a pasta de rumos que a gente baixou e fez download e vai filtrar. Só você vai vir aqui em ADD, nesse ícone de pasta, clicar em adicionar. Vai ter a pasta aqui que está as ROMs, lembrando, elas têm que estar em formato .zip. Caso não esteja, vocês podem, se vocês tiverem o WinRAR instalado no PC, o meu tá até em inglês, deixa eu ver se consigo mostrar aqui rapidinho o que a gente pode fazer para compactar tudo de uma vez. Deixa eu pegar um set pequeno. Vai sair todo esse set. Vamos pontos. Tem aqui. Extensão ponto A 78, que é do padrão do Atari 7800. Pronto, minhas ROMs não estão em formato zip. Vou compactar uma por uma, não. Ctrl A, seleciona todas as suas ROMs. Tenha o WinRAR instalado no seu PC, de preferência na versão mais atual. Botão direito do mouse nela. O meu está em inglês. Vai estar em português, que adicionar para arquivo. Clicar nele, tá? Escolher aqui nessa primeira aba formato zip. Método de compressão, vou colocar o melhor. E aqui em files ou arquivos em português, vocês vão vir aqui e marcar. Que geralmente eu vou colocar um arquivo separado. E dá ok. Rápido, né? Criou um arquivozinho compactado para cada um. Simples, né? Rápido. Vou deletar isso aqui de novo. Deixar como estava antes. Então é simples. Tendo certeza que suas luzes estão neste formato, tá?
vão vir. Eu nem testei se funciona ou não, mas bastante gente que não funciona e fica mais demorado compactar por aqui. Não façam isso antes. Vamos abrir a pasta aqui. Não precisa abrir no cara. Pode abrir, seleciona a pasta. Pronto. É outra coisa. Tem os arquivos dentro dessa. Dentro de uma pasta específica. Não pega arquivo com. Ele não lê subpasta, gente. Se você tiver uma pasta dessa lá, tá lá. Um americano aqui, coisa aqui, você se joga numa pasta só. Não vai funcionar. Ele vai achar que aquela pasta é um arquivo que ele não reconhece e vai simplesmente deletar o arquivo. Então tem que estar tudo junto na mesma pasta. Ele acabou de escanear. O que a gente tem? Em verdinho, 1862 jogos, que é o mesmo número de todos os jogos. Então ele como você faz para saber se está faltando ou não um determinado jogo. Você vai vir aqui e ver se bate o mesmo número que está em verde. Tá. Com a pasta de ROMs que você acabou de selecionar. Bom, aqui tem 4 tipos de status. O primeiro é o verdinho, que quer dizer que está tudo ok com a sua ROM. Ela bate, tá certinha, não precisa corrigir. Eu vou corrigir uma coisinha aqui que eu gosto, que é chatinha pra caramba. O amarelinho quer dizer o quê? Que você, que a ROM que ele achou precisa de uma correção. Pode ser no nome. No caso do meme, pode ser que tenha um outro arquivo que ele precisa que está em outra ROM, mas que tem como reparar essa ROM. Entendeu? Já tem um arquivo disponível, ela consegue reparar a ROM e deixá-la no formato utilizável. Quando aparece em vermelho, quer dizer que falta essa ROM no seu set. Você não tem nenhum arquivo disponibilizado para isso. Quando eu entrar na parte do meme, eu faço atualização de set de meme por aqui. Eu vou explicar isso mais detalhado como funciona. No caso, se aparecer alguma ROM vermelha aqui, quer dizer que essa ROM ela tem o mesmo nome. No caso, para ROM de console, por exemplo, ela tem o mesmo nome, mas o CRC, que é a identidade do arquivo, ele não bate. Então, a ROM tem o mesmo nome, mas não é a determinada ROM que ele quer. Isso acontece muito, gente, que é uma coisa bem chata com patch de tradução de ROM. Geralmente, se não for o mesmo CRC não bater, pode ser CRC ou SHA, tem vários outros tipos de checagem, de checksum, de verificar a identidade do arquivo, se aquele arquivo é aquele arquivo mesmo, entendeu? Porque não adianta ser um arquivo ter o mesmo tamanho e você colocar o mesmo nome, mesma extensão, que o programa, todo arquivo ele tem uma identidade própria em bytes ali, entendeu? Ele nunca vai ser o mesmo, é tipo uma digital do arquivo. Então ele sabe se você está engambelando ou não. Ele só pega essa. Ele é chato, ele só pega essa ROM se for ela realmente ela mesma. Bom, aqui bateu. E o que está em cinza são os arquivos. Eu cliquei nele aqui. São os arquivos que ele não reconhece. Aí que tá o pulo do gato. E esses arquivos que ele não reconhece, ele vai deletar. São o que restou de lixo que a gente quer filtrar. Entenderam? Ele vai filtrar. Aqui, se você clicar, ele tiver selecionado, ele oculta o determinado arquivo. Entendeu? Se você quiser só filtrar as ROMs que funcionam, você faz assim. Se você quiser filtrar, no caso, só ROMs que estariam defeituosas, você poderia fazer isso. ROMs que teria reparo somente, você poderia fazer isso. E ROMs que vão ser que ele não reconheceu, não tem conhecimento, você faria assim no caso. Tá. Jogo desconhecido. No caso são os clones. Tá? Jogo sample. Versão arcade do jogo. França. Alemanha.
Europa, tudo filtrado. Para executar o filtro, o que a gente vai fazer? Seleciona a pasta das ROMs, tá? Vem em Fix. Aqui você pode simplesmente testar os arquivos, renomear os arquivos, remover arquivos inúteis que tiver dentro do zip. Não é o caso, tá? Remover as ROMs que ele não reconhece, criar arquivos vazios. Isso aqui é só para main, tá? Importar ROMs que não batem, tá? Se por um acaso eu tivesse uma ROM aqui, só explicando, tipo, se você tivesse alguma ROM faltante aqui, tivesse dando vermelho, faltante não, se tivesse errada, eu quisesse consertar ela, faria o download para uma pasta extra e adicionaria essa pasta extra. Como eu até tinha feito aqui, tipo, aqui tem algumas ROMs Super Nintendo, não aparecer nada porque ele filtra. Poderia simplesmente selecionar essa pasta, ele vai fazer uma checagem aqui que ele vai adicionar. E para ver que aqui nessa parte tem algumas ROMs. Eu colocaria essa ROM correta e aqui ela apareceria em vermelho. Deixaria de estar em vermelho. Se ela fosse a correta, ela apareceria amarela. Entendeu? Aí eu faria a correção desse set de ROMs. Se eu não tivesse nem a ROM errada aqui, se ela não aparecesse, mas se ela tivesse constando aqui para mim em vermelho, colocaria essas ROMs em vermelho nessa pasta. Se ela tivesse verde ou amarelinha, eu fixaria essa pasta, copiaria depois todo o conteúdo dessa pasta e colocaria na pasta de ROMs principal que você tem, tá? Voltando aqui, vamos filtrar. Como eu fiz aqui uma coisinha aqui. Sempre quando vocês fizerem uma coisa dessa, eu recomendo que, caso vocês tenham certeza que não vão utilizar mais o arquivo, venham naquela pastinha que a gente criou de backup e delete tudo. Vou explicar porquê. Pronto. Vamos fazer o fix geral. O que o programa está fazendo? Deletando os arquivos desconhecidos. Demora um pouquinho. Porque é importante apontar uma pasta de ROMs de backup. Porque tudo que ele está excluindo, essa pasta vai para a bendita pasta de backup. Então, se você quiser dividir um set limpo do que sobra, simplesmente você cria uma pasta lá no seu emulador, lá no seu front-end Super Nintendo, tá? Essa é o principal. E você pode criar um set separado lá, clones, uns extras, não sei se vocês quiserem ou não. Isso aqui pode ver que já tem arquivo pra caramba, já tem quase 1000 arquivos aqui. Ou simplesmente joga fora, fica a critério. Muita porcaria, gente. Nossa, tem jogos aqui que tem tanta versão. Olha a NBA Jam, tem várias versões da NBA Jam. Tem alguns que, meu Deus, tem mais de 20. Entendo, acho que não, mas tem uns consoles que tem mais de 20 versões do arquivo beta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A Mega Drive tem umas coisas dessas. O negócio é feio. E a 64 também tá num padrão mais ou menos assim. Vai deletando. Tá lento não, porque tem muita ROM. Tem muita ROM pra deletar. Quase acabando, já estamos na letra U. Tá?
Gear. É Top Gear num lugar. Top Race no Japão. Bom, fica a critério. Terminamos o processo. Quer excluir? Não quer criar um novo set? Fica a critério de cada um. Bom, vamos voltar lá para o nosso set filtradinho, bonitinho. Se a gente for naquela pastinha lá. Nota, gente, se vocês quiserem proteger a pasta que vocês, o set que vocês fizeram, crie uma cópia, porque ele mexe dentro da pasta que você colocar. Então, ele vai deletar tudo, por isso que tem que ter esse backup separado aqui. Principalmente no caso do MAME, conselho sempre fazer esse set numa pasta separada. Ao contrário do Ctrl MAME ROM, Ctrl MAME Pro, que é um outro programa também que tem o mesmo estilo, só que ele tem algumas desvantagens. Ao contrário dele, esse programa aqui ele não consegue criar uma pasta e ir jogando aqueles arquivos que você quer. Ele filtra só dessa determinada pasta que você já escolhe. Bom, uma coisa que eu não gosto de ter essas informações de editões no arquivo. Vocês podem vir também clicar na pasta que você quer fixar e remover os comentários do arquivo zipado. Tá? Como os arquivos do Super Nintendo são pequenos, não demora muito não. Mas se eu tivesse fazendo essa parte no MAME, cara, em ROMs que tem um tamanho mais considerável, como se fosse ROMs tipo de Nintendo 64, Neo Geo, demoraria bastante tempo, gente. Então, pode ver que tem uma cena ROM de tamanho relativamente bem pequeno, tem um processozinho bem demorado. Estamos acabando. Bom, resumindo, não tem muita coisa mais para explicar. Filtrou o set. Se eu vier aqui no download, eu vou ter, ele tá aparecendo aí, é porque são arquivos temporários que tá fazendo essa modificação, mas aqui vai ter o mesmo tanto que tem ali. Aqui vai ter 1862 ROMs. Tá, o resto que tá ali é temporário, que tá, esse processo aqui ele extrai, compacta novamente o arquivo, tá? Pode ver que tá a data, tá sendo colocado no dia de hoje, porque ele tá fazendo essa, extraindo e compactando novamente. É bom até fazer isso, porque se tiver algum arquivo corrompido, ele vai criticar ali. Eu tenho um set limpo, tá? Se eu quiser acrescentar aqui tipo ROMs traduzidas de japonês para inglês, eu posso acrescentar depois. Só que vai ser difícil fazer eu achar um arquivo .dat desse tipo de ROM, a não ser que você crie. Tem como criar também, só que isso aí a gente tem que usar outro programa. Esse aqui não faz. E é uma coisa mais complicada. Assunto para outro vídeo, que já está bem longo. Bom, removi todos os comentários das ROMs. Pronto. Todos os arquivos devidamente checados. Não há ROM defeituosa alguma no seu set. Set completíssimo de Super Nintendo, filtrado. E a gente fica por aqui. Até no próximo vídeo.